Olá, eu sou o professor Vicente Júnior e trago para vocês essa resolução comentada, apontada, discutida das questões do Enem 2022 e sempre tentando te mostrar alguns elementos importantes que acabam se repetindo em outras provas. Uma das coisas que a gente está vendo, por exemplo, é a questão do gênero. Olha, o Brasil precisa discutir determinadas coisas. Não tem conversa, tem que discutir determinadas pautas. Gênero. Gênero sempre será um assunto neste país quando nós temos mulheres sendo mortas o tempo todo. Feminicídio no Brasil tem se tornado comum, não é? Alguns estados se tornam proeminentes nessa violência. Então, tem que discutir gênero. Então, a mulher, a sua condição é sempre um assunto para o Enem, seja nas questões objetivas, seja na prova de redação. Então, se liguem aí, tá bom? Vamos agora para outro assunto interessante que se chama identidade, memória, cultura. E aí a gente acaba falando da nossa grande matriz, que é a matriz indígena, né? Estamos falando dos povos originários. Vamos lá então. As línguas silenciadas do Brasil. No título a gente já percebe essa questão das línguas, que é o quê? O fator social de união entre povos. Silenciadas, essa palavra que é importantíssima. Ou silenciada pode estar no sentido metafórico, ou seja, elas são mortas. Silenciada pode ser que elas estão vivas, mas ninguém pode usar. Sim, mas se ninguém pode usar, a língua morre. Observe o que acontece com o latim, ou o que aconteceu com o latim, embora eu não considere o latim uma língua morta, quando ele está na tua prova de química, não é? A tabela periódica, 90% dela é feita de latim. Por exemplo, Ag, o que é Ag? É prata. E por que não tem lá PR? É porque é latim, argentum, que é prata. Então, e o latim em expressões utilizadas na geografia, e o latim em história, e o latim para regras de gramática, então, algumas línguas são mesmo silenciadas. Vamos ler. Para aprender a língua do seu povo, o professor Tchuchaiwa Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua patoxá. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós. Olha aqui, esses fatos violentos, e olha ali a palavra silenciadas, né? Dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua, olha aí, abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Os pataxós se espalharam principalmente depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. E aí seu professor de história vai lhe dar detalhes sobre o fogo de 51. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo até hoje. Conta Tchuchaiwa, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor da aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, na Bahia. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua patoxá. Os filhos de Sameari Pataxó já são fluentes e ela, que se mudou quando era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. E aí a gente marca essa palavra identidade, língua também revela identidade. Você diz quem você é por meio da sua língua. Veja aqui que frase linda e simples, né? Afirma. Você diz quem você é por meio da língua, afirma a professora de ensino fundamental sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós. O pachorrã está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou em 274 línguas no último censo. A publicação Povos Indígenas do Brasil, 2011-2016, do Instituto Socioambiental calcula 160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1000 línguas. Está aqui o texto. Algumas expressões a gente destacou que fazem essa propositura temática, a gente passa a entender que é sobre língua e língua que está morrendo e a pessoa tentando preservar. É isso.
Vamos para a questão. O movimento de recuperação da língua Pachorrá, então há uma recuperação, assume um caráter identitário e peculiar na medida em que, então é sempre para você completar o pensamento, né? Então essa recuperação é identitária, ou seja, tenta de alguma maneira preservar algo, o que? A cultura indígena, a memória deles, a sua identidade, para não sucumbir, para não morrer, para não desaparecer. Nós já entendemos isso do texto. Vamos agora para os itens confirmando ou negando e escolhendo a que seria correta. Letra A. Denuncia o progresso de perseguição histórica sofrido pelos povos indígenas. Ok, isso está lá, que há uma perseguição. Está lá, foi até incendiado. Mas olha a pergunta, para que é o movimento de recuperação da língua? Não é para denunciar nada. Então, a letra A é uma redução, e as reduções andam próximas de ser a correta, mas não são. Letra B, conjuga o ato de resistência, conjuga é dizer junta, une, de resistência étnica, e a gente viu que é a etnia indígena, a preservação da memória cultural, ou seja, a cultura de um povo, e dentro dessa cultura tem a sua identidade, a sua língua. E a moça diz lá que com a nossa língua a gente fala sobre nós, né? Sobre a nossa cultura. Então é para ser a letra B, vamos confirmar as outras. Associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica. Está dizendo que o professor lá é um indígena, né? Na verdade, ele estabelece esses estudos e ele é da etnia Pataxó. Mas o grande objetivo é esse? Associá-lo a uma etnia? Não, é preservar a cultura, a memória e a identidade. Então, a letra C é outra redução. D de dado, estimula o retorno de povos indígenas às suas terras de origem. Não tem nada a ver. Não é sobre o retorno do índio à terra, é sobre a sua cultura. Outra redução. Aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil. Não aumenta, mas tenta preservar, porque registrado está. E registrado que eram apenas 160 e 174, quando no início eram 1000 línguas ou mais. Então, atesta, confirma uma redução. No entanto, o grande objetivo é preservar a memória para que não haja a morte dessa língua. Então, o erro aqui é a palavra aumenta o número de línguas. Ficamos, então, com o item B. E toda vez que vocês leem corretamente, anotam, riscam e fazem essas relações, a resposta fica mais transparente.